Fala galerinha, muito boa tarde, estamos de volta para mais um vídeo aqui no Triconil, sempre trazendo as últimas novidades e atualizações. E hoje é um vídeo bem diferente, né? Um vídeo onde a motivação está lá em cima, a alegria, a felicidade reina. Porque ontem, dentro de campo, o nosso Leão demonstrou um belíssimo futebol, como a gente há muito tempo não via o time jogar tão bem, tá? Pois bora lá, vamos falar um pouquinho nesse vídeo, trazer as informações, todas as novidades e atualizações para vocês. Você já sabe, né? Compromisso fixado aqui a partir das 16 horas. Eu, Alex Alves, pinto aqui no Triconews, trazendo tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas relacionado ao Fortaleza Esporte Clube. Mas antes, claro, eu peço sempre para você fazer aqueles carinhos, dar aquele apoio, aquela força que é necessário para que esse trabalho chegue cada vez mais longe e a gente dê uma boa continuidade a ele. Como sempre, tenho que pedir para você e perguntar primeiro, tá? Você já está inscrito no canal? Se já está, te agradeço e muito obrigado e vamos junto, tá? Se ainda não tiver, aproveita e já gera aqui a sua inscrição, que fortalece muito esse trabalho diário que a gente tem, tá? Se inscreve no canal e ativa sempre o sininho das notificações para você receberá cada vídeo, cada conteúdo que a gente produzir aqui, beleza? Tamo junto, não se esqueça, tá? Se inscreva no canal. Outro passo importante que também agrega muito valores a esse conteúdo é você deixar sempre aquele like. O like é o termômetro, é o combustível, é tudo que você imaginar de bom para o conteúdo. Quanto mais likes o conteúdo ganha, mais o YouTube faz indicações para outras pessoas e aí o vídeo vai crescendo, crescendo e você será o responsável por isso. Então, ó, like é gratuito, tá, gente? Deixa o like, fortalece muito. Deixa também o ripar, né? É uma nova ferramenta e recurso do YouTube também para valorizar os trabalhos e conteúdos, tá? E não esqueça, tá? Curta, comente, compartilhe e vem comigo para muito mais. Bora lá, vamos falar do jogo de ontem? Ontem o Fortaleza deu um show nas arquibancadas e em campo. É aquela união, aquela tal de sinergia que a gente tanto fala, né? E ontem a gente vivia a atmosfera da mudança de chave, daquela vitória que ainda não tinha chegado, uma sequência bem negativa, mas enfim, ela veio e veio da melhor forma possível. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, ó. Destaques positivos. Quais são os maiores destaques positivos do Fortaleza? Melhores jogadores em campo. Vamos trazer um pouquinho dessa vertente de melhores jogadores em campo e a expectativa para as próximas partidas. Renato Paiva mudou o Fortaleza? Vamos lá? Então vem comigo que eu vou trazer tudo relacionado ao Fortaleza Esporte Clube. Só não esqueça, tá? Preciso de você deixando aquele like para favorecer. Bora? Gente, ontem o Fortaleza fez uma partida memorável. E ó, quando a gente fala em evolução, quando a gente fala numa boa partida, a gente fala no conjunto, né? Como diz, são 11 jogadores. E aquela máxima que tem produzido o nosso querido Renato Paiva é 11 vira 1. E esses 11 ele tem que jogar por igual, fazer com o time ser coletivo e não muito individual. Claro que tem que surgir as individualidades em certos momentos, mas na sua maior parte o coletivo ele tem que prevalecer. E eu trago aqui as notas do Fortaleza segundo o SofaScores e você vai ver que o coletivo ele se sobressai sobre tudo. Quando você olha para o time, que a média, a nota média do time está lá em cima, e principalmente a maior parte dos jogadores consegue umas notas bem próximas, como mostra aqui, tudo verdinho, né? É um sinal que o time foi bem coletivamente. Ó, de 11 jogadores, 8 ganharam boas notas, quer dizer, a nota verde, acima de 7. Então, acima de 7 é uma nota regular, que já coloca os parâmetros de bom para o conteúdo. Então, quer dizer que o Fortaleza foi bem coletivamente. 11, 8 foram bem, quer dizer, quase 80% do time foi bem. E apenas 30%, olha, 20% ou até menos, não foi tão bem. Olha, não foi ruim, não foi tão bem, tá? Foi vamos dizer assim, razoável. Essa talvez seria a melhor palavra e adjetivo para dizer. Mas, ó, isso é a prova que o time evoluiu. Porque quando o time joga com alguns jogadores isoladamente, né, um ou outro, faz ali, dá uma graça, como aquele jogo em que o Marinho se destacou, mas o resto do time não foi tão bem. E tem isso, muito disso, para uma construção e uma elevação do nível técnico do time e tático também, tá? Então, para falar do Fortaleza de ontem, a gente diz que foi um time bem coletivo. E isso é o que o nosso querido Renato Paiva vem tentando trazer para o Fortaleza. A coletividade, 1 é 11 e 11 é 1. E isso vem dando certo. Pelo menos nesse primeiro momento, deixa assim um viés de, ó, tá tudo indo bem, tá? Claro que ainda tem muito a se evoluir, sempre terá, mas para o momento a mudança de chave parece ter acontecido. E eu digo mais, tá? O Renato Paiva parece já ter ali o dedinho dele entrosado no meio disso tudo, tá? Ontem o Renato soube administrar bem o jogo, soube mexer bem no time e digo que realmente ele fez bem a esse time, ou tá fazendo bem a esse time. Aquela coisa que a gente queria que o Vojvoda permaneça, é claro que é muito por conta da gratidão, por tudo que ele viveu com Fortaleza, aquela coisa toda,
mas sabia que o ambiente não dava mais. A maior prova mudou o comando técnico, mudou a maneira do time jogar. Não é que mudou o sistema tático, não é que mudou os jogadores, mas mudou tudo. Mudou em termos de os jogadores estão jogando diferente. Poucos destaques negativos e muitos destaques positivos. É isso que a gente falava, é isso que a gente queria. E isso combinado com uma tarde feliz de alguns, dá certo toda a vida. Vem a vitória com certeza, tá? Então esse para mim é o maior destaque de ontem no Fortaleza. Coletividade, um time coletivo, um time de 11 que jogam por um e um que jogam por 11. É sempre assim, que seja assim para sempre, tá? Parabéns ao Fortaleza pelo grande jogo e pela grande vitória. Parabéns ao Renato Paiva por ter encontrado ali, parecer, pelo menos, nesse momento, um time competitivo para que a gente dê essa sequência, tá? E lembrar que ontem, do último jogo, né, para o jogo de ontem, a real mudança foram duas. Na lateral direita, a entrada do Tinga no lugar do Brites, que não pôde jogar, e lá como camisa 9, o homem de referência na área, a entrada do Davidson no lugar do Lucero, que também não estava disponível para jogar por conta da suspensão, beleza? Lembrar que nesse jogo o Pochettino foi a baixa, né? A gente saiu ali com 29 minutos do segundo tempo e deixou essa carência ali no meio campo, mas que bom que deu tudo certo no final, beleza? Agora vamos para os destaques individuais. Eu separei 3 jogadores para a gente colocar como destaque. Digo mais, a importância de um meio campo num time, tá? O meio campo, como dizia aquela música, é o lugar dos craques, e ele conduz o time para o ataque. A maior prova disso é você olhar para o jogo de ontem e para os destaques do Fortaleza. O meio-campo foi completamente destacado, como um meio-campo que jogou muito bem, tanto defensivamente como ofensivamente. As transições encaixaram muito bem, a bola fluiu, e isso é o que diz de um bom time. Um time que tem um bom meio-campo é um bom time. E ontem a gente destaca aqui as atuações. Vamos começar aqui. Lucas Sacha. Olha a nota do Lucas Sacha. 7.4. E você olhar uma coisa, tá? Algo que eu te chamo a atenção, que realmente isso é um parâmetro positivo. Olha para a nota, olha para a quantidade de passes do Lucas Sacha, olha para a quantidade de acerto, né? Mais de 80% de acerto, beleza? E aí você diz assim, mas o que é que você quer dizer com isso, Alex? Calma aí, vamos falar um pouquinho do Sacha. Para mim, um dos melhores jogadores em campo, tá? Resta a dúvida se foi ele, se foi o Kusevich. Como o time jogou muito bem coletivamente, individualmente alguns destaques, a gente pensa que um se destacou mais que o outro, mas assim, na verdade, a gente vê que foram muito parecidos, né? Um pouquinho a mais para um pouquinho a mais para o outro, mas a média é o que vale. Então, para mim o Lucas Sacha foi grande, tanto defensivamente, como ali naquela consistência de meio campo. Fez muito bem o lado direito, que estava ali com o Tinga, né? Um jogador que a gente tem um pouco de receio para a sua parte física não ser um dos seus maiores atributos. E o Sacha fez aquela ponto do doce ali, mas na parte defensiva, atuando mais desmarcando, desarmando. Será que teve aquele deslizozinho ali no gol, que a bola seria do Gaston Ávila, que diga de passagem, está jogando muito Gaston Ávila, viu? Mas o Sacha interviu e acabou gerando o lance do gol, mas isso foi um pequeno erro, né? No meio de muitos acertos, um pequeno erro fica quase que imperceptível, tá? Para mim, a última partida do Sacha é onde eu digo a importância de permanência de um jogador desse no elenco. De ter um cara que já tem essa identificação com o clube e que tem muita coisa a ofertar, tá? Parabéns para o Sacha, para mim, um dos melhores em campo. Outro jogador de meio campo que também foi muito bem, inclusive deu assistência, participou muito, eu digo, caiu com uma luva no time do Fortaleza. Matheus Pereira. O cara tá crescendo junto com o time. Cara que evolui. O camisa 8 que a gente talvez precisava. Porque ele é um 8 que não é somente um 8 para ajudar o meio na saída de bola, mas é um 8 que também auxilia na parte defensiva. Você olhando o mapa de calor dele, você vê que ele evolui. Vai lá à frente, participa das jogadas ofensivas, mas ele também recua. E ali ele também é muito produtivo. Ele preenche muito bem alguns espaços. E o lado esquerdo do Fortaleza ontem foi bem demais. O lado tão criticado e um dos, vamos dizer assim, dos maiores atributos desse lado esquerdo foi justamente o Matheus Pereira. Jogou demais. E aí eu chamo a atenção para aquela coisinha que eu estava falando sobre a questão do meio campo e de nivelar esse meio campo. Se você olhar para a quantidade de passes certos do nosso querido Matheus, você vai ver que ele tem uma quantidade de acerto quase igual à do Sacha. E aí é o equilíbrio, né, do meio campo. E vai ser ainda melhor, tá?
Para mim, o Matheus jogou demais, mais uma vez, muito bem ali no preenchimento e também nas transições. Um cara que ajudou muito a fazer a pressão alta e ajudou muito na saída de bola. Então, para mim, muito bom o Matheus Pereira. E é como eu digo, é complicado você apontar o melhor, porque quase todos foram bem, então fica difícil você dizer, teve um melhor por conta do gol, por conta daquilo. Tem um detalhezinho, né? Mas na maior parte a gente vai dizer que todos foram bem, tá? Então, parabenizar também o Matheus Pereira, caiu com uma luva no time do Fortaleza e ainda tem a evoluir. E aí você imagina, se o cara tá bem, se ele evoluir, como é que vai ficar? É isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer e deseja, esse crescimento de cada atleta individualmente e também no coletivo. Para encerrar essa questão e também encerrar o vídeo que já está ficando um pouquinho longo demais, vamos falar sobre o último destaque que eu trago para o meio campo. Talvez tenha muitos destaques aí, se eu for falar, a gente vai passar aqui um bom tempo falando sobre isso. Inclusive a gente vai ter uma live às 18 horas falando do pós-jogo, tá? Mas o terceiro destaque que eu trago positivamente, um cara que entrou no decorrer do jogo, não foi titular, mas entrou e entrou bem demais, tá? Lucas Prion, aquele jogador que a gente tanto pedia, tanto cobrava na era Vojvoda, que ele tivesse mais minutagem. E aí a gente vê que a gente não estava errado em pensar isso, porque ontem o Prion entrou com 29 minutos no primeiro tempo e foi muito bem. Ele não foi bem só porque ele fez um gol, diga-se de passagem, um golaço, tá? Ele foi bem porque ele preencheu as necessidades daquela função dele, que era a função ali que ele estava como camisa 10. Ele preencheu quando precisou de ele aparecer para distribuir o jogo, para jogar ali para o lado direito, para jogar para o lado esquerdo, para dividir a função junto ali com o Matheus, que também ajudou demais. O Matheus caindo mais pela esquerda, o Prion caindo mais pela direita. E ali o Fortaleza criava muito volume de meio ataque. E isso traz ao time muitos ganhos, né? E o Prion, além de tudo, fez um golaço e mais, tá? Ele soube fazer a leitura da saída do adversário. A maior prova disso é o gol. O goleiro recebe a bola, vai em cima o Davidson fazer a pressão alta e o goleiro vai lançar aquela bola no ponto futuro, quase no meio campo. Quem tá lá? O Prion, fazendo a leitura perfeita, recebendo a bola e muito rápido, tá? Ele mata já dominando e já batendo. Isso é o diferencial de um jogador que tem os caracteres que a gente chama de craque, tá? É saber ter visão de jogo, é saber ter percepção de jogo e rapidez, né? Isso tudo agrega muitos valores. Então, para mim, Prion é a cereja do bolo do meio campo. E digo mais, se você avaliar a questão também dos passes, o Prion tem a mesma porcentagem, ou quase igual. Matheus Pereira, Lucas Sacha e Lucas Prion. Olha aí os números para você ver e diga se eu estou errado. Então, gente, é o que eu digo, o meio-campo é o cérebro do time, defensiva e ofensivamente. Por ele passa todas as questões de uma partida. E ontem o meio-campo do Fortaleza foi perfeito. E nessa perfeição tivemos um bom placar, 3-1 para o Tricolor de Aço. E agora é cada vez crescer mais nessa competição. Foi um primeiro jogo, né? Um jogo satisfatório. E a gente espera que muito mais venha pela frente. Você gostou da avaliação? Você gostou dos pontos que eu abordei? Então chega junto aí, deixando o like, fortalecendo. Porque aqui o Tricol News é seu, é nosso, é de todos nós. E aqui o nosso intuito é te atualizar e trazer a visão totalmente de torcedor para você. Tamo junto? É isso aí, gente. Grande vitória do Fortaleza, grande jogo do nosso time. E vamos por mais, como diz o nosso querido Marcelo Paes. Vamos embora?